Feito gravando. Aí, então, eu vou... vocês devem estar vendo a minha tela aí, que está sendo compartilhada. Eu vou abrir uma nova aba. A distribuição que a gente vai fazer a instalação hoje é o Linux chamado Manjaro, tá? Manjaro GNU Linux. Se botar deixa eu dar um zoom. Manjaro. Se botar Manjaro no Google, tá? Cai no site dessa distribuição aí. E o logo é esse logo verde aí, que é um M estilizado. Aqui tem uns prints, se clicar dá para assistir. Aqui tem um resumo da Wikipédia, Manjaro Linux. Apenas Manjaro é uma distribuição Linux com ambiente gráfico padrão XFCE, um sistema operacional de software livre, principalmente para computadores pessoais destinadas à facilidade de uso. Só que essa versão, que eu passei o link para vocês, não é o Manjaro XFCE, que é um estilo de interface gráfica. Ele usa um ambiente desktop, interface padrão, segundo consta aqui, seria o desktop, o ambiente de trabalho XFCE. E o link que eu passei para vocês é o KDE, que é o que eu uso no meu computador. Gosto e recomendo. Não que as outras interfaces gráficas de ambientes desktop não sejam legais também. XFCE é bacana, ele é muito bom para computador com poucos recursos computacionais, com menos memória RAM e menos processador, por exemplo. Roda muito, muito bem com o XFCE. Pode pegar computador antigão, assim, daqueles que estão abandonados, botam o Manjaro com o XFCE lá, sai soltando foguete. Tá? Bom, aí o site é esse aí, tá? manjaro.org. Se botar na barra de endereço de vocês, manjaro.org, dá no site principal. E o site principal, ele, como um site de qualquer produto, né? Ou a respeito de alguma coisa, ele fala sobre o que é o Manjaro e presta esclarecimentos, encaminha a gente para entregar para nós aquilo que a gente procura aqui. E, bom, tá em inglês, né, o site, ele não detectou nada de configuração do meu ambiente. No meu ambiente em relação a português, então ele nem deve ter testado isso, porque o seu nome é o meu Firefox, está em português. Eu acho que ele detectaria. Daí, se ele fosse capaz, né, se o site tivesse configurado para isso. Aí diz aqui em inglês que ele é um sistema operacional feito profissionalmente que é adequado para substituir o Windows ou o macOS. Tem múltiplos ambientes desktop disponíveis através das edições oficiais ou comunitárias. O que é edição oficial, o que é edição comunitária? É que, pelo que eu li recentemente, o Manjaro, que antes era apenas uma comunidade de software livre, agora ele é também uma empresa. E essa empresa que envolve a comunidade, ela oferece versões oficiais, que inclui aquela XFCE que a gente leu ali na página do Google, e inclui essa KDE que eu passei para vocês, o link, e mais algumas. E tem outras versões fora das oficiais, que são versões comunitárias, que são contribuições dos próprios usuários, modificações, né, como a gente viu na aula passada, que o software livre pode ser modificado através de contribuições. As pessoas que usam, modificaram e fazem outras versões, e aí essas versões também são disponibilizadas aqui através do site principal do Manjaro. Aí, bom, essa é a tela principal. Aí descendo aqui, tem mais detalhamentos, está em inglês. Eu não vou ler tudo, obviamente, mas assim, um resumo básico do que se trata. Okay? Fala da questão de ser gratuito. Ele diz que ele é gratuito e sempre vai ser. E na aula passada eu falei que software livre não precisa ser necessariamente gratuito, o que é verdade. É possível cobrar por software livre, inclusive vocês podem cobrar por software livre, seja um software que vocês mesmos fizeram, ou um outro qualquer que vocês adquiriram, ou fazendo download, ou de outra maneira, e vocês podem redistribuir ou de graça, ou cobrando, vocês que escolhem. É possível cobrar por software livre, não é irregular ou ilegal cobrar.
mesmo que não seja vocês que fizeram o software. Tá? É claro que se vocês tentar vender um software livre e cobrar por ele, e ele está disponível gratuitamente em outro lugar, talvez poucas pessoas queiram comprar ele de vocês, mas ainda assim é possível. E não é à toa que algumas empresas que trabalham com Linux estão entre as maiores empresas de tecnologia do mundo porque vendem o software, mesmo ele sendo software livre, e tem bastante gente interessada em comprar. Porque é vendido junto, não só o software em si, é vendido o suporte ao software. Tá? Suporte técnico, auxílio de profissionais capacitados, treinados, que auxiliam na configuração do sistema, na solução de problemas, etc. Então, quando tu compra, não necessariamente está comprando só o software em si, mas o suporte a ele. Tá? O direito, por exemplo, de mandar um e-mail e pedir como é que eu conserto tal problema. Ou de ligar por um telefone, um 0800, adquirir o software de vocês, sou cliente tal, e tenho instalado aqui no meu servidor, e estou com X problema, preciso de ajuda. Tá? Então, quando se paga por um software livre, com muita frequência tu está, na verdade, pagando por esse suporte aí. Tá? E essa é uma das maneiras de ganhar dinheiro com o software livre. Tu faz o software em si ele é livre e é gratuito, mas as pessoas pagam para ti. Essa é uma das maneiras, né, de ganhar dinheiro. As pessoas pagam para ti para tu, em primeiro lugar, oferecer suporte técnico, auxiliar elas na utilização, mas também pagam para tu desenvolver funcionalidades ou corrigir bugs que são importantes, tá? Para essas pessoas ou empresas que vão te pagar para isso. Uma empresa, de repente, pode estar usando teu software que tu botou, que distribuiu livremente na internet, botou no GitHub ou algum portal qualquer, e uma empresa pode estar usando teu software e aí a empresa, de repente, ela precisa que o teu programa faça alguma coisa diferente e ela considera que, de repente, já que é tu que criou o programa, talvez tu seja o melhor programador para fazer uma alteração nesse programa que a empresa precisa. Então, eu preciso que a empresa, preciso que implemente uma nova funcionalidade e quer contratar um programador para isso. E talvez a empresa pague para ti, né, para fazer isso. Doe dinheiro para o teu projeto ou para ti diretamente para que tu implemente algo que eles estão solicitando. Bom, essas são algumas maneiras, né, de se ganhar dinheiro com software livre. Mas aqui então no site do Manjaro está dito ele free is better, gratuito é melhor. E o free que está aqui, eles já colocaram um cifrão ali para deixar claro que é de dinheiro que eles estão falando, de grátis, né? Grátis é melhor. Porque o inglês tem essa dupla conotação da palavra free, ele... Por exemplo, o free software, né? Que é o software livre, vem do termo em inglês free software. E aí talvez vá confundir lá com o que a gente viu na aula passada, que é o freeware. Freeware e free software. São termos de palavras muito parecidas, têm uma origem muito, muito parecida, mas o significado é bastante diferente. Porque o freeware, como a gente viu na aula passada, nos tipos de software, freeware, gratuito. E free software é uma coisa bem diferente, porque está relacionado à liberdade. E eu estava falando, o free no inglês tem essa dupla conotação entre grátis e livre. Né? E aí tem um termo em inglês que fala assim, ó, free as in beer. Free as in beer, ou então free as in freedom. Então tem o free no sentido de grátis, free as in beer é free no sentido de cerveja liberada, cerveja grátis, free as in beer. Aí é o free nesse sentido aí, do grátis. E tem o free as in freedom, que é o free no sentido de livre, de liberdade. Mas é a mesma palavra para falar de duas coisas que em português não faz tanto sentido assim confundir ou aproximar. Elas não são uma coisa muito próxima na língua portuguesa, né? Grátis e livre no sentido de liberdade é uma coisa muito ligada, tanto quanto é no inglês. E aí tem essa dupla conotação. Quando começa aqui um topo
de um quadro dizendo isso, free is better, tem esse duplo sentido aí de livre e gratuito, mas, claro, tá grifado aqui, né, o cifrão, então já tá dizendo, já tá direcionando para o sentido gratuito da coisa. Tá? Ele é gratuito. Não se tem que pagar por ele. E, bom, só o fato de ser gratuito já é muito bom e já é talvez o suficiente para atrair o interesse de alguém em experimentar, pelo menos, né? Ver como é que é. E é o que a gente vai fazer hoje, a gente vai fazer download aí. Aí, bom, eu dele falar que eu queria antes, se vocês quisessem baixar e ir baixando, né? Enquanto eu inicio a aula. E tem esse arquivo que eu já postei o link aí. Bom, podem ir baixando esse mesmo, né? Mas aí, aqui em Downloads, se eu clicar aqui, vou clicar aqui em Downloads, aí ele vai para uma outra página em que ele vai exibir uma lista das versões oferecidas do Manjaro, tá? E aí diz em inglês aqui, choose your edition. Escolha a sua edição, tá? Aí não fica muito óbvio nessa página aqui, olhando, abrindo ela e caindo de cara aqui, não fica muito óbvio que tem outras opções, porque tem um botão laranja diz assim, ó, get XFCE. XFCE é essa interface gráfica que é a padrão. Então é para fazer um download do Manjaro usando que usa essa interface aí, XFCE. Tá? E aí tem uma descrição aqui em inglês. Aqui tem um monitor com um vídeo do YouTube dentro. Dá para clicar e de repente assistir o vídeo de uma demonstração do uso. Eu recomendo de fato que vocês também testem essa versão aqui mais adiante, tá? Mas na aula de hoje não é essa que a gente vai usar. E baixem também essa e testem também essa para ver como é que é e comparar o que vocês acham mais legal e tal, tá? Mas aí eu falei, aí abrindo essa página aqui, caindo de cara nessa tela, nem parece que tem outras opções, porque só se tu usar o scroll do mouse ou descer, né, com a barra lateral, e for descendo, aí que tu vai ver a outra versão, que é essa que eu passei o link para vocês, Get KDE Plasma. Aí entrando aqui dentro tem a versão mínima e a versão completa, e o link que eu passei para vocês é a versão completa. Se quiser baixar a mínima, tem aqui dentro o link também para a versão mínima. Se eu descer mais, aqui tem um videozinho também daí para a versão do KDE, né? Não vou tocar o vídeo aí agora durante a aula, mas vocês estando em casa, vocês podem assistir se quiser. Aí descendo mais, tem a versão GNOME, que é uma outra interface gráfica, é um outro ambiente desktop. Essa história de ambiente desktop, interface gráfica, assim, pode ser estranho para quem nunca usou Linux, não sabe nada, só usou Windows. Aí pode ser estranho porque o Windows tu instala e tu não escolhe como ele vai parecer para ti e vai se comportar. Ele tem um jeito, aquela barra lá embaixo. Ele tem um jeito de funcionar que é um jeito padrão. A forma com que ele foi desenhado, projetado, é aquela, é fixa, você não troca isso no Windows. Tá? No Linux, nas distribuições do GNU Linux, tu pode escolher qual é a cara do sistema e são fornecedores diferentes dessa cara, dessa aparência e dessa forma com que tu vai interagir com o sistema. É outro software com o qual tu interage através do mouse e do teclado. É um outro jeito das janelas serem maximizadas, minimizadas, onde os ícones ficam, como eles se comportam, muda completamente de um para o outro. Tá? Ou talvez não completamente, mas muda bastante de um para o outro. Tá? E não muda só a maneira percebida para o usuário, mas muda a maneira como aquilo foi feito. É um outro código escrito do zero, que não tem relação um com o outro. Só uma outra equipe que fez, é outro código-fonte, né? É outro software. E cada um tem as suas características. E cada um tem as suas vantagens e desvantagens, cada uma tem um público-alvo, um estilo de usuário para o qual, de repente, aquela interface, aquele ambiente desktop vai se adequar melhor. Eu gosto muito e uso o ambiente KDE Plasma por diversas razões, mas entre elas, uma característica que o KDE Plasma tem, ele é muito personalizável. Tu consegue configurar ele em cada mínimo detalhe. E também ele é muito cheio de recursos de fábrica. Tu não tem que
praticamente instalar nada a mais para mudar o comportamento dele, para que ele, em vez de agir de uma maneira, aja de outra. Ele vem com muitas possibilidades de comportamento, então tu pode escolher dentro dele como ele vai se parecer ou se comportar. Isso é uma coisa que me agrada, mas não é uma coisa que agrada a todos os usuários. Tá? Tem usuário que, por exemplo, não gosta de ficar mudando o seu sistema e gosta de que ele já venha de fábrica de uma certa maneira e gosta de usar daquela maneira sem modificar. É uma questão de perfil de pessoas, tá? E talvez para esse outro perfil, de repente o Gnome pode se adequar mais, quem sabe. Tá? O Gnome é um concorrente direto do KDE, porque eles são os que mais se parecem entre si, tá? O KDE Plasma e o Gnome. São diferentes, mas entre os dois são os mais semelhantes e os mais completos, os dois mais completos. Tá? Então, o Manjaro, a gente pode fazer download lá no XFCE, que era o primeiro, aí o KDE, aí o Gnome, e que mais a gente vai descendo? Ah, tem aqui, ó. Get Architect. Isso aqui, ó, é a versão só para linha de comando. Setup and configure Manjaro in every detail using CLI. Então, essa outra opção, essa última aqui, ele vem sem nenhuma interface gráfica. Eu devia ter botado essa aqui para fazer. Não. Não, vamos instalar primeiro uma instalação de GNU Linux mais simples, mais fácil de instalar, e aí depois a gente vai para uma mais cujo conhecimento exige mais conhecimento técnico do usuário. Isso a gente faz mais adiante. Tá? Seria, de repente, aí essa opção aqui. Porque aí instala só linha de comando, tu liga ele, tudo linha de comando, e tu vai dando os comandos para instalar e configurar cada detalhe do Linux. Tá? Essa seria a última opção. Das opções oficiais. Aí tem as opções também comunitárias, outras, eu nem. Nessa tela aqui, pelo menos, não tem disponível para download, mas deve ter em algum outro lugar do site, não vou explorar isso aqui agora. Tá? Quem quiser acompanhar a aula, vai baixando então o KDE. Tá? Daqui a pouco eu vou iniciar a instalação. Mas antes da gente iniciar a instalação, eu vou falar ainda um pouquinho sobre o software livre, um pouquinho da história e tal. Tá? Se acontecer em algum momento de a conexão cair, ou de eu cair e ficar fora, eu peço, por favor, que me mande uma mensagem lá no Telegram, porque daí eu logo vou ver aqui na frente, onde é que está o meu dedo aí, esse é o meu celular, é a minha câmera. E aí, se eu por acaso cair no computador e ficar falando, estiver mexendo na tela, né, não estiver vendo aqui vocês, e estiver falando e eu cair, e vocês me avisarem pelo Telegram, eu vou ver no celular ali o aviso de vocês, tá? Se acontecer. Beleza. Bom, então eu postei lá no Moodle o slide da aula passada e dessa aula eu vou utilizar eles. Deixa eu ver aqui. Da aula passada eu já encerrei, não vou usar mais aqueles slides lá hoje. Mas em resumo, eu falei de tipos diferentes de software. Eu falei tipos diferentes de licença de software. Freeware é o gratuito, share é aquele que a licença vence depois de um tempo e tem que comprar. O adware é aquele que tem anúncios em algumas partes ou várias partes durante o uso do programa. O demo é aquele que tu não consegue utilizar todas as funções do programa. Aí eu até deixei eu avisar, cuidado para não confundir demo com shareware, porque tem jogo que ele limita as funções baseado no tempo. Tu pode jogar só 2 horas, aí tu não consegue jogar o jogo inteiro. Mas ainda assim, ele é um demo porque a ideia é que tu não consegue usar o programa completo. Não conseguindo jogar o jogo inteiro, tu está usando um demo por causa disso. Tá? Aí tem o Spyware, que ele é um programa que, de repente, ele pode parecer gratuito, mas ele está capturando dados teus que vão ser depois utilizados para a empresa ganhar dinheiro. Ou ela vende esses dados, ou ela explora de alguma maneira para exibir anúncios. Aí tem o Alpha e o Beta, eles são versões preliminares dos softwares. Aí eu falei do Release Candidate. Se vai na tela de download lá do Manjaro, tem a versão Release Candidate, tá? São versões mais recentes do que essa que eu botei para vocês aí, só que não é a versão final ainda. Então, por isso que eu não disse para vocês baixarem o Release Candidate, mas já tem disponível lá já o Release Candidate 4. Então, eles tiveram assim, um candidato a lançamento 1, candidato a lançamento 2, Release Candidate é isso, Release Candidate. Candidato a lançamento. Já chegou no 4.
atualmente está no 4. Aí, talvez muito em breve vai sair agora a próxima versão do Manjaro. E OEM é aquele software que vem junto com o hardware. Compra um computador, já vem junto, ou tu compra uma peça e pode adquirir uma licença do tipo OEM que costuma ser mais barata, mas não pode revender depois. Aí eu falei de proprietário e privativo, isso da aula passada. Eu falei de proprietário e privativo, é a mesma coisa, são sinônimos. Dois termos para se referir a qualquer software que não seja livre, tá? Ou seja, que restrinja uma das 4 liberdades do software livre. Se não tiver uma delas, ele é considerado um software proprietário ou privativo, porque tira uma dessas liberdades do usuário. Uma ou mais, às vezes não tem nenhuma delas. E as liberdades do software livre eu já falei na aula passada, mas hoje eu vou me concentrar nelas. Vou falar sobre isso depois. Open source, foi o Nicolas que tinha perguntado na aula passada, eu não tenho certeza, eu acho que sim. É sobre a diferença entre open source e software livre. E o open source, a ideia é que ele simplesmente tem o código-fonte aberto. Tá? Mas não quer dizer que tu possa modificar o código, de repente tu pode só olhar o código, mas não pode modificar. Ou talvez tu não possa fazer cópias, etc. Se ele é só open source, né, e não é software livre, aí pode ser que ele tenha algumas das restrições, mesmo exibindo o código. Mas todo software livre, ele é open source. Ele tem o código-fonte aberto. E aí vem as definições e questões de software livre que eu vou abordar agora no outro slide. Então eu vou fechar isso aqui e continuar no próximo. Tá, isso aí foi só para relembrar e refrescar a memória em relação à aula passada. Vamos ver aqui. Aqui. Tá, eu vou usar esse slide aqui. Tá no mudo também, os dois. Isso. Aqui. Software livre, tá? Um software é considerado como livre quando atende aos 4 tipos de liberdade para os usuários do software que são definidos pela Free Software Foundation, uma fundação do software livre, que dá suporte para o desenvolvimento de vários softwares, bem como defende o respeito às licenças desses softwares, né? E divulga a causa, assim, porque isso também é um movimento que se expande, se divulga e se comunica, né, se propaga na defesa da liberdade dos usuários poderem estudar como o software funciona, fazer cópias, modificar, distribuir versões modificadas. Porque a liberdade é considerada um valor importante. Então, as liberdades são divididas em 4 e são numeradas a partir do 0. A liberdade número 0 é a liberdade para executar o programa para qualquer propósito. O usuário escolhe para o que ele vai usar o programa. O usuário escolhe de que forma vai usar, qual é o propósito que ele vai dar para o uso do programa. Tá? Não é a licença que vai dizer assim, para isso você pode usar o programa, para aquele outro você não pode usar. Tá? Se a licença faz isso, se a licença diz que você pode usar para uma coisa, mas não pode usar para outra, não é uma licença de software livre. Tá? É um software privativo. Aí eu penso, mas como assim? Como é que a licença vai dizer para o que eu posso usar? Eu dei exemplo na aula passada. Por exemplo, se a licença diz que tu pode fazer uso pessoal, mas não pode fazer uso comercial do programa, e tem muitas licenças que são assim, bastante, que dizem esse tipo de coisa. Eu tava, olha, não sei se foi ontem ou hoje mesmo, eu entrei num site, foi uma coisa da Adobe. Isso foi ontem. Eu entrei lá no site da Adobe porque eu queria informações sobre fontes, não código-fonte, fonte tipográfica, formato de letra, né? Tipo, quando tu escolhe o formato da letra, fontes. E a Adobe é um das desenvolvedoras de fonte famosas, que tem reconhecido, tem várias fontes. E aí tinha uma fonte que eu estava num site e o site usava uma fonte lá que não estava aparecendo legal para mim, estava estranho. Eu fui buscar informações sobre essa fonte, aí eu caí no site da Adobe, porque era uma fonte da Adobe. E aí tinha para baixar lá, a tal da fonte, ela vinha inclusa quando tu faz download do Acrobat Reader, o leitor de PDF, né, que pertence à Adobe,
um software privado, que não é livre, apesar de ser gratuito, ele é freeware, quando tu ia fazer download tinha que concordar com algumas coisas lá. E eu não li tudo, mas me chamou a atenção de cara, assim, que perto do botão download dizia que se você mora em Cuba, no Irã, ou no Iraque, ou alguns outros países listados lá, você não tinha o direito de utilizar aquele software. Aí eu lembrei, ó, tá aí, eu tava falando para os meus alunos lá, de prática, tá aí um exemplo, né? Dependendo da tua nacionalidade, dependendo de onde é que tu nasceu, tu tá proibido de usar aquele software. Chega a ser triste, né? Mas enfim. Bom, essa restrição que estava no site, ela, na verdade, essa em específico não é nem é um problema da empresa em si, tá? Porque tem uma legislação nos Estados Unidos que obriga as empresas a seguir essa regulamentação em especial. Tá? Dessa restrição aí de países que foram embargados, tem embargo econômico, militar, sei lá o quê, por parte do governo estadunidense. E aí tem vários programas que na licença vão estar escrito esse tipo de coisa que eu estou descrevendo para vocês. Próxima liberdade, a primeira liberdade então é a liberdade para executar o programa para qualquer propósito. Eu escolho de que forma vou usar. A próxima liberdade número 1, é a liberdade de estudar como o programa funciona e adaptá-lo para suas necessidades. E estudar como o programa funciona significa o quê? Olhar o código-fonte para compreender o que o programa está fazendo enquanto ele está funcionando. Normalmente, como usuário, a gente só executa, né, e observa o comportamento final do programa, mas a gente, nessa condição, né, de só executar, a gente não percebe o que, de fato, o programa está fazendo por trás dos procedimentos que ele realiza. Tá? Por exemplo, sem o código-fonte, a gente não tem como saber se, naquele momento que a gente está usando o programa, ele está ou não enviando nossos dados para algum lugar sem a gente saber ou sem que a gente queira que isso aconteça. Tá? Mas se a gente tem acesso ao código-fonte, esse tipo de coisa pode ser verificada, auditada e até modificada. Tá? Então, a liberdade para estudar como o programa funciona e também inclui, nessa mesma liberdade, é a mesma, né? Adaptá-lo para as suas necessidades. Então, é estudar e modificar, é a mesma liberdade. Porque as duas envolvem ter acesso ao código-fonte. E aí está dito aí, tá? Acesso ao código-fonte. Acesso ao código-fonte é um pré-requisito para essa liberdade. Para tu poder estudar e para tu poder modificar, tem que ter acesso ao código-fonte. Tá? Essa é a liberdade número 1. A liberdade de redistribuir, inclusive vender, se quiser, cópias de modo que você possa ajudar o seu próximo. Isso está escrito na licença lá, nessas palavras mesmo, tá? Que você tem que ter o direito de ajudar o seu próximo. Que a licença não pode te proibir de ajudar os outros. Se alguém te pedir uma cópia e a licença disser não, você não pode ajudar o seu amigo, a sua mãe, as pessoas que você gosta, você está proibido. Porque se você fizer uma cópia, você vai ser chamado de pirata, você vai ser comparado com um assassino, você vai ser comparado com um ladrão, um bandido, se você ajudar os outros. A maioria das licenças de software que não permitem a gente fazer cópia para os outros é uma licença que nos chama de pirata, que nos confunde, que nos acusa de sermos pessoas ruins, pessoas más, ou nos acusam, né? Ou no mínimo, nos impedem de ajudar o outro. Mas é com muita frequência, não sei se vocês já viram, em rádio e televisão, com frequência, todo ano tem campanha da indústria de software ou da indústria fonográfica, ou da indústria de filmes, desmoralizando as pessoas que oferecem uma cópia de um produto que compraram para alguém. Se você compra, né, um CD de música, você não pode dar esse CD de música ou essa música para outra pessoa, fazer uma cópia para outra pessoa, porque você vai ser um bandido. Né? Isso vale para software, vale para outros tipos de materiais, e aí eles nos comparam, essa indústria nos compara com bandidos, se nós fizermos isso. Eu não concordo com isso, não concordo que alguém que ajude o outro ou que tenha intenção de ajudar o outro seja bandido. Alguém que pegue um programa de computador e coloque na internet para qualquer usuário fazer download, ou que
vocês, na turma de vocês, entre colegas, né? Digamos que vocês compram, pagam lá R$ 2.000 e compram uma licença completa do Microsoft Office. Trabalham meses lá e com o salário de vocês e adquirem o software. E vocês não têm direito de se ajudar entre si. Vocês não podem fazer uma cópia do Office para um amigo, para um colega de vocês. Vão ser chamados de bandidos se fizerem. Bom, eu não aceito que se diga isso. Tá? E por não aceitar que me chamem disso, ou por não aceitar que me proíbam de ajudar o outro, eu não uso esses softwares. Eu escolho ser livre desse tipo de restrição. Tá? Mas é uma escolha que eu faço. Eu não julgo ninguém por fazer escolhas diferentes das minhas. Mas é um posicionamento que eu defendo, porque é uma coisa que eu acredito, considero importante e dou valor. É por isso que eu uso Linux, e só Linux no meu computador. Eu tenho alguns softwares proprietários instalados no Linux também. Às vezes na distribuição de Linux tu pode fazer instalações de alguns softwares que são freeware. Tá? Mas em geral a maioria deles não proíbe de fazer cópias. Pelo menos. A última liberdade, é a liberdade de modificar o programa, mas essa aí já tinha visto que a liberdade número 1 também se tratava de estudar e modificar. Então, o que aparece de novo aqui? Modificar. Porque é o seguinte, essa última aqui, a liberdade número 3, que é, na verdade, a quarta, é tu fazer modificações, tipo, corrige um bug ou implementa uma nova função no programa, no código-fonte, e aí tu tem que ter o direito, para que seja software livre, né? Tu tem que ter o direito, como usuário desse programa, de modificar e de distribuir essa modificação. De fornecer para os outros essa melhoria que tu fez. Aí você pode pensar, não, mas por que precisa dizer isso? Não é uma coisa óbvia? Não, tá? Com a evolução das licenças de software e a mudança de ideais envolvidos na computação, na informática, na programação, porque não é só tecnologia, tem ideias por trás, tem intenções por trás, motivações por trás. E em algum momento, no início, todos os softwares eram livres. Não existia software não livre, não existia software sem código-fonte. E aí isso foi aos poucos sendo alterado, modificado. Foi um comportamento que foi mudando com o tempo. E em algum momento, tu tinha o direito de modificar e de distribuir para os outros. Em algum momento, alguém disse: não, modificar tu pode. Porque tu precisa, de repente, aí na tua empresa, tu quer que o software funcione de um outro jeito, então, bom, não posso fazer nada, tu tem que modificar. Agora, se tu modificar, tu não pode passar essa modificação para ninguém. E aí colocaram isso nas licenças, em algum momento. Essa é uma restrição que surgiu aí, principalmente na evolução do Unix, tá? O sistema operacional no qual o Linux se inspira. E aí não vou assim, entrar em muitos detalhes da história de como essa restrição especial apareceu, mas em algum momento as empresas, ou algumas empresas, colocaram essa restrição na licença aí, de que tu tinha sim o direito de modificar, porque tu recebia o código-fonte, podia modificar, mas passar adiante não podia. Então, por isso, quando se pensou na ideia de criar uma licença que, em vez de proibir, a licença dissesse explicitamente, não vou dizer nada que você não pode, eu vou dizer o que você tem direito. Ela não tira direitos, ela dá direitos. Essa é uma licença de software livre. Tá? E ela dá essas 4 liberdades aí. Aí, claro, o texto de como ela dá essas 4 liberdades, ele é diferente entre várias licenças, mas todas elas garantem esses 4 itens. Usar para qualquer propósito, poder estudar ou modificar, poder fazer cópias, e o último é poder distribuir para os outros as modificações que a gente faz. Tá? Ou então seria a última, também pode ser dita da seguinte maneira: poder distribuir cópias modificadas do software.
pode distribuir o original, mas também pode distribuir uma versão que não é original, uma versão que tu modificou. Tá? Essas são as 4 liberdades do software livre. O kernel do Linux é o núcleo do sistema operacional, que tem exatamente esse nome Linux, é assim que ele chama, Linux. O kernel ele tem uma licença de software livre chamada GPL, que é uma das licenças mais importantes na comunidade de software livre. Não é a mais importante, quer dizer assim, não é a única, tem outras bem importantes também, mas é certamente a licença GPL é certamente uma das mais importantes. Tem a GPL versão 2, GPL versão 3, elas são parecidas, mas tem diferenças consideráveis também. A diferença principal da GPL versão 3, o kernel é GPL versão 2, que nem existia 3 na época, e eles mantiveram a 2 até hoje. Mas a GPL versão 3, ela não permite que você utilize, que o software seja utilizado para tirar outras liberdades dos usuários. Tá? Pensa um programa que serve para impedir que você faça cópia de outros arquivos. Eu estou falando especificamente em relação a direito autoral. Tá? Existe um negócio chamado DRM, Digital Rights Management, gerenciamento de direitos autorais. Hoje em dia, quando você faz uma assinatura tipo Netflix, Spotify, essas assinaturas que te dão acesso a algum tipo de conteúdo de vídeo ou áudio, os conteúdos eles estão todos protegidos por direitos autorais e você não consegue quebrar aquilo ali. É criptografado. E aí a licença GPL 3 ela diz o seguinte: você não pode utilizar um software que é software livre para fazer esse tipo de coisa com o usuário. Restringir, proibir que ele faça cópias de conteúdos desse tipo. Tá? Se o software tiver nessa licença GPL3. Né? Se ele tiver outra licença que não tem essa restrição, aí pode sim ser usado para isso, inclusive. Bom, eu ainda até aqui, foi um detalhamento da aula passada, porque eu já tinha falado sobre as liberdades do software livre na aula passada. Eu vou tentar não demorar muito para a gente conseguir fazer a instalação do. Vocês já baixaram aí? Alguém baixou a ISO? Alguém já baixou aí a ISO? Alguém vai me acompanhar na instalação? Eu baixei isso. Baixou, Nicolas? Legal. Bom, não necessariamente vocês precisam fazer a instalação agora, ao mesmo tempo comigo, mas se quiser é legal, tá? E se quiser fazer depois a instalação também. Eu baixei também. Show, Luciano. Legal. É melhor, porque aí a gente pode conversar, né, sobre o que está acontecendo, o que é aquele botão, não sei o que, tá? Mas como de costume, eu vou compartilhando a minha tela e aí vocês também vendo, mesmo que não estejam vendo o que eu estou fazendo, pode comentar. A vantagem também de me acompanhar é que quando terminar, vocês vão ter um Linux aí para testar, para ver, para mexer, para futricar e aprender, inclusive, né? Tá? Todos os anos, esse ano eu quebrei a tradição, porque todos os anos eu sempre faço a instalação do Ubuntu, que entre aspas, eu acho, não sei, é uma das distribuições mais famosas, mais importantes que tem, mais conhecidas e tal. O Ubuntu vem perdendo um pouco de importância e o Manjaro é não a distribuição, mas uma das distribuições que cresceu bastante e que se tornou bem importante junto com o Ubuntu e outras. Tem muitas, tá? Muitas distribuições importantes e boas e que merecem ser testadas, que são bem feitas, bem acabadas, que tem uma comunidade boa ou uma empresa boa por trás, muitos programadores, colaboradores. É questão de testar várias e ver qual que é mais legal e tal. Tá? E o Manjaro é uma delas. Então esse foi o primeiro ano que eu quebrei isso de não instalar o Ubuntu como a primeira instalação de Linux e escolhi o Manjaro. E eu fiz essa escolha, bom, primeiro porque como eu disse, o Ubuntu está perdendo um pouquinho da importância, o Manjaro estava crescendo. Vou botar uma diferente esse ano. Mas não só por isso também, é porque no YouTube eu já tenho um vídeo completo da instalação do Ubuntu, que eu vou botar no Moodle para vocês, então já está pronto.
E ele está bem detalhado, bem comentado. Então, eu não ia fazer um material sobre outro, né? Mais um. Então, só para fazer um diferente, para ter duas opções lá. Agora vai ter a do Manjaro e a do Ubuntu para vocês olharem, assistirem as duas. Por isso eu escolhi dessa vez fazer uma diferente, tá? Bom, aí, amigos, eu vou tentar não demorar muito aqui, tá? Mas é uma questão assim de história, isso aqui, de como surgiu. Tá? Lá pelos anos 70, ou até os anos 70 pelo menos, o software não era considerado produto. A empresa que tinha condição de ter um computador, e nessa época pode crer que eram muito poucas, só quem tinha muito poder aquisitivo, só uma empresa grande, com grana mesmo, tinha condições de ter computador. Era não é coisa pouca, tipo banco, grandes estatais, governos, universidades, empresas de distribuição de energia elétrica, que precisavam gerenciar a distribuição de energia pelas cidades, estados. Bom, poucas empresas, e só as grandes, tinham condições de comprar computadores e não se comprava software, tu comprava o computador. E o computador vinha junto com o software capaz de fazer aquele computador funcionar. Era um software feito especificamente para aquele modelo, um sistema operacional feito especificamente para aquele computador, e o software era desenvolvido, escrito, aquele sistema operacional era escrito pelo fabricante do hardware. Então, o software era um brinde que vinha junto, porque não é só o hardware sozinho, tu não conseguia usar. Então, para poder usar o hardware, eles davam o software junto. E davam com código-fonte, tudo, para tu poder modificar. Tipo, o software padrão que a gente manda é esse que a gente fez, mas se você quiser fazer o que quiser com ele, modificar da maneira que quiser, critério de vocês, tá aí. Pega e faz. Então eles mandavam o código-fonte junto e aí a tua equipe de programadores, a tua empresa que ia fazer as adaptações conforme achasse necessário, tá tendo o código-fonte em mãos. E aí, assim, nem existia licença. O software não era licenciado. Não tinha, assim, um texto que dizia você pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Não, tipo, eles davam e é teu. Seria como tu comprar um produto e vem o manual, né? Ah, vem o manual tu pode olhar e fazer o que tu quiser fazer cópia, quiser. O software que vinha junto também, tipo, dá para tu conseguir usar o produto. Era assim. Aí, a partir dos anos 70, deu uma treta, uma coisa meio maluca. É difícil até de entender, assim, as reais motivações que tinha por trás disso e tal, mas enfim. A IBM era um desses fabricantes de hardware que vendia supercomputadores para as empresas. E a IBM, assim como as outras que existiam, ela também fornecia junto o software. E deu uma treta na justiça dos Estados Unidos que o governo disse: não, vocês estão fazendo uma coisa ilegal pela legislação estadunidense. Vocês estão fazendo uma coisa ilegal que é fornecer o software junto. Isso tá tipo como venda casada, que no Brasil também é ilegal. Para tu ter direito a um, tu tem que comprar o outro junto. E aí eles deu um processo tamanho lá e a IBM perdeu e foi condenada a vender os seus computadores sem software. E se quem comprasse o computador da IBM quisesse poder usar o computador, tinha que comprar o software da IBM separado. Tá? A condenação foi essa, tem que vender separado. Só que daí, com isso, começou a surgir outros fornecedores para comprar aquele software, que a IBM passou a vender separado. Tá? Esse processo estava relacionado à questão de competição, de poder abrir para outras empresas poderem competir, relacionado a isso, tá? E questão de monopólio, questão de mercado, leis de consumo, estava relacionado a isso, esse processo. E
Aí como começou a surgir outras empresas que vendiam separadamente, outras empresas que forneciam esse software separadamente, ou empresas que só faziam software daí, elas não faziam hardware, elas vendiam só o software. E isso começou a criar um mercado de software. O software começou a partir daí virou produto. Tá? E quando ele começou a virar produto e ser vendido, ele ainda era vendido como código-fonte, tu ainda podia modificar e etc. Ou até fazer cópias, dependendo. Mas isso foi um pontapé inicial para a coisa mudar completamente. Tá? E aí, em certo momento, em diante, aqui não tá a data dessa carta. Eu acho que essa carta aqui tá mais. Essa carta. É uma carta do Bill Gates, chamada Carta Aberta aos Robistas. Porque quem desenvolvia software era tido como robista. Tu não fazia software para ganhar dinheiro, tu fazia software como uma arte, como um cara que resolve problemas matemáticos, quebra-cabeças. Era uma atividade intelectual, assim, que não era transformada em dinheiro. Tá? E tu fazia o teu software e aí distribuía para os outros poderem ver e te admirar. Ao mesmo tempo, os outros faziam software que tu consumia e todo mundo fazia software e trocava um com os outros. E, tipo, eu fazia e dava para ti, tu fazia o teu software e dava para mim. E tinha uma grande comunidade de muita gente e todo mundo escrevia software e dava um para os outros e todo mundo ia colaborando, né? Era assim. E aí, quando começou a surgir essa questão do software virar produto, o Bill Gates lançou esse negócio aí, carta aberta aos robistas. Não sei se vocês já viram aquele filme Piratas do Vale do Silício. Eu acho que eu já perguntei isso para vocês, né? Mas eu acho que vocês me disseram que algum professor teria passado para vocês esse filme, não? Se nenhum professor passou, eu posso arrumar um link do YouTube ou coisa assim para vocês assistirem. É um filme bem legal. Claro, não é a história assim fiel, mas é um pouco do início da história da Apple e da Microsoft da criação lá dos primeiros computadores pessoais. E aí tem a ver com esse momento aí do Bill Gates, tá? Querendo ganhar dinheiro com uma coisa um mercado novo que estava surgindo. E ele era um dos caras que estava tentando inventar esse mercado que não existia ainda. E aí ele lançou esse negócio aí. Ele publicou uma carta. Ele escreveu um texto e publicou em tudo que é revista e jornal nos Estados Unidos, pedindo, por favor, para as pessoas pararem de compartilhar o código que elas mesmas faziam. Ele dizia, não, gente, não. Vocês estão fazendo software e estão dando de graça uma coisa que é valiosa. Guardem para vocês mesmos e passem a vender. E não forneçam o código-fonte para os outros. Guardem o código-fonte e distribuam apenas o produto final, para que as pessoas não possam ver como o software foi feito. Para que as pessoas não possam modificar o software de vocês. Aí somente vocês vão ter o poder de modificar. E as pessoas vão ter que comprar de vocês, não só o software, mas como também as modificações. Enfim, era uma carta relacionada a isso. Em linhas gerais, a intenção dela é mais ou menos essa. Eu considero ela até cômica um pouco. Assim, é meio bizarro. Porque naquela época essa ideia nem existia. E ele estava tentando promover, convencer é, é, os programadores a pararem de compartilhar com os outros aquilo que eles vinham programando, o código deles. E apesar de ser uma coisa meio anedótica, uma piada, coisa engraçada, o jeito com que ele abordou esse tema, não sei se por essa razão ou não, mas ele teve parte nisso, começou a dar certo esse negócio. Tá? E essa cultura, de fato, começou a mudar mesmo. E a galera. Porque também teve muita gente enriquecendo e ganhando grana, e isso começou a despertar, ganhando grana vendendo software, né? Começou a despertar interesse. Eu tô fazendo software, quero ganhar dinheiro, não, vou fazer isso mesmo. Tá? E aí realmente mudou, tá? Mudou o mercado. Contextualizando mais ou menos essa época, em anos 70 surge os primórdios da internet, uma rede militar dos Estados Unidos chamada ARPANET. Talvez você tenha ouvido já falar, ou algum professor comentar com vocês a existência dela. A IBM começa a vender o software separadamente, aquilo ali que eu estava falando antes, né? O Unix é portado
para outros supercomputadores, para poder converter o Unix dos computadores para o qual ele já havia sido feito para outros. Foi criada uma nova linguagem de programação para facilitar esse processo. Então, esse cara aqui, o Ken Thompson, tá gravando de novo aí. Tá. Bom, o que eu estava falando em relação à história, né, que na mesma época que surgiu a internet, o embrião da internet, que era uma rede militar dos Estados Unidos chamada ARPANET, deu esse lance aí de que a IBM tinha que vender o software separado, e aí começou a surgir outras empresas que vendiam esse software. Nessa época aí, 72, aí esses softwares que antes funcionavam num único computador, como eles podiam agora ser vendidos separados, surgiu essa ideia de software como produto, e aí eles poderiam ser vendidos para ser usados em outros computadores também. E computadores, não está falando de computador de mesa, né? Computador assim tipo supercomputador, computadores que ocupavam prédios inteiros para funcionar. Tá? E aí, para poder fazer o sistema operacional de um computador funcionar no outro, para poder portar de um hardware para outro, a equipe desse cara aqui, o Ken Thompson, tá um cara famoso na computação pela criação da linguagem C. Ele estava reescrevendo o Unix, o sistema operacional, para poder usar ele em outro computador. E o software que tinha antes, ele estava escrito nessas linguagens aqui, ó, B ou BCPL. E aí, para poder fazer isso melhor, para funcionar melhor essa conversão, o port do sistema operacional, eles criaram uma nova linguagem de computador de programação, né, a linguagem C, para poder reescrever o Unix. Então, aí o Unix começa a partir daí a ser distribuído nas universidades e centros de pesquisa de computação pros supercomputadores que tinham nas universidades e pros estudantes e professores poderem estudar os sistemas operacionais, aprender, aperfeiçoar, etc. Né? Saber como fazer e dominar aqueles conteúdos relacionados a sistemas operacionais. Mais ou menos nessa época aí, 70 e poucos, é lançada a primeira versão desse banco de dados chamado Ingress, que é o tataravô do Postgres, que hoje a gente chama de PostgreSQL. É um banco de dados bem importante também, concorrente aí do MySQL ou MariaSQL, que são bancos de dados bem populares. Aquela carta ao robista, não sei se vocês chegaram a pegar antes de cair, a carta que eu estava falando do Bill Gates, que ele tenta convencer as pessoas, os programadores, a pararem de fornecer o código-fonte dos seus programas e simplesmente vender o programa sem dar acesso ao código-fonte. O Bill Gates fez uma campanha, escreveu um texto e publicou em muitos jornais e revistas, tentou difundir muito isso aí, e até que deu resultado. E foi um dos componentes que ajudou a mudar essa cultura aí de tornar o software privado, sem código-fonte. A pessoa é só usuária, só recebe a versão que pode executar, mas não sabe como o software funciona, não pode modificar, não pode estudar o que está sendo feito ali por trás, né? Não pode, dependendo da licença, já não podia nem fazer mais cópia. Em 77, a ARPANET, esse tataravô da internet, aí, o precursor da internet, atinge 100 computadores. E, bom, não tinha tanto computador assim para se conectar, porque, como eu falei, é só empresas muito grandes, universidades, instituições militares que tinham acesso a supercomputadores e que tiveram, naquele momento aí, nos anos 70, acesso a essa rede. Aí, tá? Então, esses computadores começaram a se interconectar entre si. Já existia outros tipos de rede, tá? Mas uma rede que interconectava várias redes, isso foi o início da internet, chamado na época de ARPANET. Isso aqui não interessa muito para vocês, simplesmente não deve conhecer o software TeX. Era um software para redigir texto, livro, publicações em um nível profissional. Quem está online aí está conseguindo me escutar?
Por mim, tá de boa agora. É? Tá. Bom, eu estava falando do software Tex. O software Tex, ele existe até hoje e é usado até hoje. Ele é um software muito bom, mas é para escrever. Ele é usado para escrever material impresso, ou então para escrever documentação e salvar em formato equivalente ao PDF ou o próprio PDF. Eu escrevi meu TCC utilizando esse software aí. É um software fantástico, é muito bom, só que tu tem que aprender uma linguagem de formatação para escrever os teus textos nele. Só que depois que tu compila, e sim, tem que compilar o teu texto, aí tu compila o texto, quando termina e ele gera o PDF, aquilo lá tá uma coisa assim, uma diagramação em um nível profissional. Ele formata todo o texto para ti, né? Negócio de margem, distanciamento do parágrafo, ele formata tudo. E desde que tu escreva todo o texto naquela formatação lá. Só que, então, ele é uma coisa oposta a escrever, por exemplo, um trabalho no Word ou no LibreOffice, né? Onde tu vai escrevendo e já vai enxergando o formato, tu já vai enxergando a formatação e o formato com que as coisas se parecem. Tá? Ao mesmo tempo que tu escreve, tu já enxerga. E o text não. O text tu escreve como se fosse um código-fonte, só que mais simples, porque é uma linguagem bem mais simples, uma linguagem de formatação. Tu escreve nessa linguagem de formatação aí, depois quando termina, tu manda compilar e ele gera o PDF. E aí já sai, no final das contas, tudo formatado. E aí se tu vai enviar o teu trabalho para um outro lugar cujas as normas, as regras são outras, tu simplesmente troca o modelo do teu texto e manda compilar de novo. Não tem que fazer nada, só troca o modelo e manda compilar de novo, e aí o teu texto sai formatado de um jeito totalmente diferente. Aí, eu vou mandar para a editora e vai ser publicado num livro. Só muda o modelo, compila de novo, ele fica no formato de um livro, divide as páginas, faz todo o escambau que tem que fazer de diagramação. Então, ele poupa trabalho de formatação, poupa bastante trabalho e problemas inesperados, mas ele dá mais trabalho para aprender, porque tem uma linguagem por trás ali. Não é difícil, mas tem que aprender, tem uma curva de aprendizado. Tá? Eu escrevi o meu TCC utilizando isso aí, porque eu trabalhei lá num laboratório de pesquisa e todo mundo lá usava Tex, o meu orientador usava, ele falou, Henrique, tu quiser usar, tu usa o que tu quiser, mas aqui a gente usa Tex, se quiser usar outra coisa, tudo bem, mas se tu usar Tex, melhor ainda. Se tu quiser aprender, é assim que aprende. Aí me deu um link lá e me sugeriu um software que eu podia utilizar para escrever e rapidamente eu peguei os macetes lá. Para quem é programador, escrever um texto em Tex não é nada. É simples. E, bom, nessa época aí, esse software não existia nada do tipo do Microsoft Office, né? Então, para tu escrever um documento bem formatado, bonito, legal, o negócio da moda era isso aí, tá? O Tex, que era o bonzão da época aí. E aí ele, em 78, começou a trabalhar no Tex, distribuído como software livre. Ele já era distribuído como software livre? Isso eu não entendi aqui, pelo que está escrito aqui. Já vou pensar a respeito. Mas acho que sim. A TIT é uma das maiores empresas de telecomunicações do mundo. No Brasil, ela foi e é pouco relevante. Talvez ela esteja por trás como acionista de algumas empresas de telecomunicações aqui, mas ela é uma das maiores dos Estados Unidos. Tá? Não lembro o que é a sigla. American Telecommunications. Não sei, botem na Wikipedia aí, não sei qual é a sigla, mas é uma empresa de telecomunicações bem importante dos Estados Unidos, tá? A TIT. E ela era uma das empresas que vendiam supercomputadores e software Unix também, tá? A TIT começa a forçar licenças restritivas ao decidir que poderia lucrar através do sistema Unix. Ela tinha um Unix lá que antes todo mundo modificava e distribuía, e aí ela falou, não, a partir de agora ninguém mais pode modificar e distribuir. Se puder, pode até modificar, mas distribuir não pode. Tá? Isso no final dos anos 80 ali. Aí, em 80, esse cara aí, esse barbudo aí, com cara de hippie, chamado Richard Stallman, ele passou a organizar, tá, a criação dos primeiros softwares que não por acaso eram software livres,
porque como eu contei para vocês, né, nos primórdios todos eram livres, porque a licença não tinha nenhuma restrição. Mas aí depois que tudo começou a ficar restrito e proibido, começou a surgir a necessidade dos programadores de antes, que queriam continuar podendo modificar o código-fonte e estudar, etc., eles começaram a sentir falta cada vez mais dessa possibilidade. Eles falaram, não, pelo amor de Deus, então a gente vai ter que escrever o nosso próprio software. E aí esse aí foi um dos caras que começou a fazer isso em 1980. Primeiros softwares intencionalmente organizados para serem publicados como software livre. E aí já com a licença. Dita lá, você pode modificar, né? Você pode usar o programa para qualquer fim, etc. Anos 80 começou a vir esse conceito como uma reação contrária àquelas proibições todas que com o tempo foram aparecendo. Até a história, não sei se vai dizer isso depois nos próximos slides, não me lembro, mas a história é a seguinte: o Richard Stallman, ele trabalhava no MIT, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Ele trabalhava lá, tá, nesse laboratório, era um cara importante dentro dessa comunidade aí de hackers, como eles se definiam, de grandes programadores que trabalhavam com Unix, etc. Ele trabalhava na equipe do MIT, e aí um dia e essa evolução das licenças, né, as restrições, as proibições foram crescendo, e todos os programadores, tanto do MIT quanto de outros institutos e empresas e órgãos, foram sendo atingidos por essas mudanças de licença, inclusive o Richard Stallman. E aí um dia ele teve um problema, não sei o que aconteceu, que ele queria imprimir um negócio. Ele tinha acesso a uma impressora lá no instituto, e ele queria imprimir um negócio, e ele estava com um bug, tinha um problema no driver da impressora, no software que permitia imprimir. E aí ele mandava para imprimir, acontecia um problema, não sei qual é que era, mas uma treta. E aí ele, não, beleza, vou arrumar, vou corrigir esse problema para que eu possa imprimir. Aí ele ligou para a empresa, se não me engano era HP, mas eu não tenho certeza, e falou, olha, eu tô com a impressora tal, o software versão tal, ele está com um bug X, eu preciso do acesso ao código-fonte porque eu quero corrigir esse bug para eu poder fazer o que eu quero fazer. E a empresa disse, não, a gente não vai te dar acesso ao código-fonte. Lide com isso. Fique sem. E aí ele ficou muito putaço. Tipo, ele ficou putaço mesmo e falou, não, caralho. Eu sou obrigado a usar essa impressora. O único software que tem é o que eles me fornecem. Tem um bug. Eu não posso corrigir o bug. Eu sou um programador que sei como fazer isso, mas não posso. Estou proibido de fazer isso. Aí ele ficou muito puto e falou, não dá mais. Não aguento mais essa gente. Eu vou começar a fazer todos os meus softwares do zero e vou convidar as outras pessoas para se juntar a mim, para a gente começar a escrever todos esses mesmos softwares que hoje tem licenças que proíbem a gente de fazer as coisas. A gente vai criar softwares iguais que fazem as mesmas coisas, só que cuja licença a gente não tem essa restrição, a gente não seja proibido de fazer o que a gente quer fazer. E aí ele começou essa intenção aí, né, projetos intencionalmente organizados para serem publicados como software livre. E um dos softwares que ele começou a fazer foi um editor de texto, um deles, e um compilador também, compilador para linguagem C. Foram as duas primeiras coisas que ele fez, né? O editor de texto Emacs e o compilador do projeto GNU. Aí atenção ao nome, né? Diz aqui embaixo, ó, projeto GNU, tá? Esse projeto GNU aí é o que compõe o nome. Quando a gente chama uma distribuição de Linux, a gente chama ela de distribuição GNU Linux, ou diz, vou instalar o GNU Linux, vou baixar o GNU Linux. Vocês devem ter me ouvido falar em outras aulas, ou início da aula eu usei algumas vezes esse termo, GNU Linux. É daí que eu estou falando, tá? Por que projeto GNU? Porque a maioria dos softwares que são a base do Linux, que permite a gente copiar arquivos, digitar comandos, listar arquivos e fazer diversas operações que são as operações básicas no Linux, elas são softwares que foram escritos pelo projeto GNU. Então, quando a gente faz download, a gente não está fazendo download só do kernel do Linux, a gente está fazendo download desses softwares que trabalham em conjunto com o kernel do Linux para tornar o sistema operacional
utilizável. Tá? Então, essa é uma das razões porque com frequência a gente não chama apenas de Linux e sim de GNU Linux quando a gente está falando de uma distribuição que vem com vários softwares do projeto GNU mais o kernel, o núcleo do sistema operacional Linux. 81, IBM fecha um acordo com a Microsoft para vender computador pessoal com DOS. Não sei se você sabe da história, a Microsoft comprou um sistema operacional de um cara lá que tinha feito um sistema operacional, não tinha ninguém para vender, porque ninguém comprava sistema operacional naquela época. E o cara estava meio falido. A Microsoft comprou dele por um valor assim ridículo e irrisório e ficou milionário com esse software, apenas revendendo ele. Esse é o começo da história da Microsoft. Passou o cara para trás, praticamente, né? Enfim. Pegou um necessitado, né? Pegou um necessitado em apuros e tirou proveito do cara lá. E em 83, o Richard Stallman, aquele cara lá, ele publicou uma mensagem na internet, um grupo, o que seria a coisa mais próxima do que seria as redes sociais de hoje, era um negócio chamado Newsgroup, um protocolo que não é que não existe mais, mas não se usa mais. É um lugar onde tu posta uma mensagem como se fosse é um e-mail público. Tu posta um e-mail e todo mundo pode ver, entendeu? É um lugar que tu entra lá e todo mundo pode postar o que quiser e todo mundo vai ver o que os outros postaram. E isso era muito usado até o final dos anos 90 ainda. Se usou bastante isso, mas aí foi caindo um total desuso. Hoje em dia, dá pra dizer que praticamente morreu o Newsgroup. Aí ele postou uma mensagem lá, pô, cara. Tomara que dê tempo de falar. Eu acho que eu gosto demais de contar a história e de falação. Eu espero que eu não esteja cansando vocês com tanta falação aí. Aí ele postou uma mensagem lá dizendo assim, New Unix Implementation. Ele está dizendo que tô criando um Unix novo. Tá? Ele postou lá. E aí ele anuncia a criação desse projeto GNU. Ele explica quais são os princípios. Um pouco do que eu contei até agora, né? Ele diz lá, olha, não dá mais esse negócio aí das licenças que não permite a gente modificar, a gente não dá mais para aguentar. Eu sei que, assim como eu estou sofrendo com isso, estou indignado com isso, eu sei que tem muitos outros programadores que também estão, e eu estou convidando vocês para se juntar a mim. Eu vou começar a programar tudo do zero, quem quiser programar também, quem quiser colaborar, cola aí que vai dar. A gente vai fazer um sistema operacional todo que não vai ter essas restrições aí. Tá? E aí ele menciona que serão necessários um núcleo, ou seja, um kernel para o sistema operacional, um editor de texto, de código-fonte, enfim, e um compilador, tá? Entre outras ferramentas que ele fala que eram necessários fazer. E no final ele pede contribuições também na forma de equipamento, para enviar equipamento para ele, para poder testar os softwares e usar os equipamentos diretamente para desenvolver os softwares, né? Ele pede um pouco de dinheiro e ajuda dos programadores para escrever o software. E deu certo. Tá? O Stallman, a partir daí, isso foi em 83, em 84 ele pede demissão do MIT, ele larga fora, porque lá no MIT ele era obrigado a usar softwares que não eram livres e com o qual ele não aceitava mais conviver com aquilo. Ele, sendo obrigado a usar aquilo, ele não queria mais, pediu demissão. E principalmente para se dedicar em tempo integral a criar esse novo sistema operacional. Ele escreve um manifesto, usa esse termo aí, software livre. Aqui, deixa eu grifar. Tá. E aí eu acho que foi a primeira vez que esse termo passou a ser cunhado, free software. E ele escreveu um negócio chamado Manifesto GNU, que trata dessas questões de liberdade, fala bastante de liberdade e tal, de que o conhecimento deve ser compartilhado, que ele deve ser construído coletivamente, deve ou pode ser construído coletivamente e tal. Fala sobre isso nesse manifesto. Tá? Ele está disponível ainda na internet, tem em português se vocês procurar, Manifesto GNU. É um texto legal, inspirador.
O primeiro software do projeto GNU é liberado, é o GNU Emacs, é um editor de textos, e foi escrito pelo Richard Stallman e mais pelo esse Guy Steele, que colaborou com ele. O Emacs ainda é um editor de texto, ainda é relevante. Apesar de não ser um dos mais usados, tem muitos outros softwares de programação muito mais populares hoje em dia, mas tem vários programadores ainda gostam de Emacs. Eu não uso. Tá? Eu uso um primo arqui-inimigo do Emacs, que é o VI. Mas eu também não domino o uso do VI, então eu uso o básico do VI. 85, o consórcio X distribui o sistema de janela X como software livre. Então, existia um sistema lá nos anos 80, ou mesmo antes, que permitia utilizar interface gráfica nos sistemas operacionais, tá? E organizar os softwares em janelas dentro da tela do monitor. E aí, esse software, que até certo momento ele ainda era privado, era um software comercial, ele foi licenciado com uma licença de software livre e daí passou a integrar a coleção de softwares, né, utilizada pelo projeto GNU. O Richard Stallman, nessa época aí, em 85, funda a Free Software Foundation, essa fundação de software livre, e define daí o software livre como aquilo que é baseado nas 4 liberdades que eu descrevi antes. E nesse mesmo ano, ele publica o GCC, que é o compilador. Eu não falei o nome antes, esqueci de falar. O GCC é o GNU C Compiler. É o compilador da linguagem C do projeto GNU. Escrito pelo Richard Stallman e pelo Len Towey. Tem a sua primeira versão disponível. O Andrew Tannenbaum, talvez você já tenha ouvido falar o nome, porque ele é um dos autores mais famosos sobre sistemas operacionais. Quando a gente está estudando prática, ou está estudando arquitetura de computadores, está estudando outras questões importantes da ciência da computação, esse aqui é um autor muito importante, vocês sempre vão ouvir falar dele, porque é um dos caras mais renomados aí, quando o assunto é sistemas operacionais. Não o único, tem mais uns 2 ou 3 autores aí bem importantes também, mas aí o Tannenbaum escreveu uma versão didática e simplificada do Unix. Ele escreveu um sistema operacional que foi escrito especificamente para ensinar os conceitos de sistemas operacionais. Tá? E aí esse Unix que o Tannenbaum escreveu é um kernel, ele tinha o nome de Minix. E para arrecadar dinheiro, a Software Foundation começa a vender cópias desses softwares do projeto GNU para quem quisesse adquirir e com forma de arrecadar dinheiro, tá? Vendia em fitinha magnética, é tipo fita de música. Vocês estão ligados naquelas fitas que fica fita cassete de música que fica girando. Não é da época de vocês, mas você deve saber que existe, pelo menos. Essas fitas eram usadas e dá para gravar software. Eu até tem umas fitas dessas aí de software aqui em casa. Tem fita até da Microsoft aqui em casa, com joguinho. Coisa dessa época aí, dos anos 80. Tem uma fita com softwares aí. Eu ganhei um computador uma vez. Era bem criança. Ganhei um computador de um amigo do meu pai. Que funcionava com essas fitas aí. E ele me deu esse computador porque quando ele trocou de computador, ele comprou um computador bom. Esse que eu ganhei não era exatamente bom, mas funcionava. Ele comprou um computador bom, decente. E aí ele pensou, o que eu vou fazer com esse computador velho? Aí ele deu para mim porque eu sempre ia na casa dele e eu ficava... Sempre que eu ia na casa dele, eu via aquele computador, sabia que ele tinha um computador, e para mim, computador lá. Eu tô falando da minha infância, anos 80, né? Computador, nessa época aí, não era uma coisa que as pessoas costumavam ter em casa. Então, computador para mim era uma coisa assim de ficção científica, coisa do futuro, tipo carro voador, era uma coisa que despertava uma coisa de fantasia, assim.
de imagem do futuro, futurística. E aí eu ia na casa dele e ficava fascinado e sempre pedia para mexer no computador e ele deixava. E aí tinha uns joguinhos lá, sei lá, tipo xadrez, jogo da velha. Nem sei, cara, jogo assim fuleiro mesmo. E tinha um pinballzinho que era legal, mas sei lá, um joguinho tosco. E aí eu sempre pedia pra mexer, ele botava os joguinhos lá, e aí eu comecei a ver ele mexer, e digitava os comandos, e quando ele viu, tava eu lá, tipo, eu saía de um jogo, digitava os comandos, abria outro, ele, caraca, o guri gostou mesmo. Aí, quando ele trocou de computador, ele me deu o computador dele, porque achou que eu ia tirar bom proveito, e realmente tirei muito proveito, usei muito aquele computador, aprendi muita coisa, ele me deu com manual, inclusive. A única coisa que o manual era em inglês, mas. E eu não li inglês na minha infância, mas. Quando eu queria saber fazer alguma coisa, pegava o dicionário e tentava fazer um esforço para me virar. 89, Free Software Foundation cria o conceito de copyleft, que é o oposto ao copyright. O copyright é direito autoral. E aí o copyleft é um trocadilho que seria o esquerdo autoral. Porque, olha só, quando alguém fala direito autoral, e na verdade não é direito nenhum, porque só tira teus direitos, aquilo que se chama direito autoral é um regulamento que tira o direito das pessoas, né, de fazer cópias. Copyright. Aí eles fizeram um trocadilho assim, dizendo assim, não, se o copyright, right é o trocadilho entre direito e direita, mão direita e esquerda. Se o copyright da direita é o que tira os direitos das pessoas, então a gente vai fazer um que dá direitos. Aí eles criaram o copyleft. Quando tu distribui alguma coisa e diz, não, você tem o direito de copiar, pode copiar aí, você está garantido. É o copyleft. E aí criou também a licença GPL, que cria um texto formal para descrever aquelas 4 liberdades. Claro, ele escreve várias outras coisas lá no texto da GPL, mas que ali dentro está detalhado, integrado a ideia das 4 liberdades lá do software livre. Que mais que é relevante aqui no meio? Esse Network Simulator aqui, ele acho que hoje em dia eu acho que ele não tem mais grande importância. É um simulador de redes. Eu cheguei a usar na faculdade para simular redes. Eu criei algumas simulações lá. Eu adorei fazer aquilo. Mas eu acho que hoje em dia ele não é mais muito importante. No meu TCC, eu também trabalhei, na graduação, eu também trabalhei com simuladores de redes, mas não era o NS, tá? Era um outro simulador. A gente trabalhava com simulação do, do protocolo BitTorrent, né? que ainda hoje é um dos mais importantes utilizados para fazer downloads. Aquilo que eu falava lá do Usenet, ou aquilo que eu falava dos grupos onde o Richard Stallman postou a mensagem, é o Usenet. Tá, bom, é isso por enquanto. Aí, já expliquei, né, então, por que usa o termo GNU Linux, quando a gente vai falar, vou baixar o Linux. O mais adequado seria dizer, vou baixar o GNU Linux, porque a gente não baixa só o kernel do Linux, não baixa só o núcleo do sistema operacional, a gente baixa diversos outros softwares que acompanham o kernel para que o kernel tenha alguma utilidade, e esses outros softwares fazem parte dessa história toda que eu acabei de contar para vocês, que é a história do projeto GNU. Tá? Então, são softwares do projeto GNU, inclusive. Então, a gente baixa eles junto com o kernel. Por isso, GNU Linux. Algumas distribuições, elas fazem questão de serem chamadas assim, entre elas o Debian. E é uma questão até política de valorizar a história do projeto e da liberdade que ele busca alcançar. De chamar por esse nome, mas claro que ninguém é obrigado a chamar assim. Mas às vezes, quando tu tá num lugar e de repente vai chamar, tu usa Linux ou baixa o Linux ou coisa, não, é só Linux, é GNU Linux. Eu uso GNU Linux. Para reforçar essa questão da história desse projeto e a importância que ele tem. E claro, porque
realmente tu não usa só o kernel, tu usa os softwares do GNU. Então tu não usa só Linux, tu usa sempre também os vários softwares que tem no GNU. Esse cara com esse notebook, esse cara de óculos aí com um notebookzinho na mão, ele é o Torvalds, Linus Torvalds, e daí que veio o nome Linux. Ele foi o cara que começou, que deu o start na criação do kernel, e até hoje ele é ainda uma das figuras mais importantes, mais relevantes no desenvolvimento, mesmo que tenha muitos milhares de pessoas que contribuíram e ainda contribuem para o desenvolvimento do kernel. É uma equipe gigante, programadores do mundo inteiro, programadores voluntários ou muitos também são funcionários de empresas que são pagos para trabalhar integralmente ou parte do tempo da empresa dedicado ao desenvolvimento do kernel do Linux. Esse carinha aí, quando ele estava na faculdade, ele precisou usar um Unix em casa para poder estudar, para poder trabalhar, e ele só tinha em casa um computador PC convencional, que na época era aqueles que a Microsoft usava para vender o DOS. E ele achava o DOS uma droga comparado com os sistemas que ele estava acostumado a usar na universidade, e falava, não, caraca, eu preciso de uma coisa melhor. E aí ele falou, então vou fazer eu mesmo. E aí ele começou a fazer o Linux, tá? O kernel do Linux, para poder usar um Unix naqueles computadorzinhos caseiros, computador doméstico PC, que era o que ele podia pagar na época e que era o que as pessoas podiam pagar para ter um computador em casa. Ninguém podia ter um supercomputador do nível que se tinha nas universidades e nas grandes empresas. Até porque tu ia ter que ter um prédio para poder armazenar o computador, né? Então, como as pessoas tinham só computadores pequenininhos, computadores domésticos, né? Aquela caixa que a gente chama de PC, o que se tinha era isso, e eram computadores com uma outra arquitetura que não existia Unix feito para eles ainda, e o Linux resolveu fazer. Tá aí, ó. Em 90, a Free Software Foundation anuncia que pretende desenvolver um núcleo para o sistema GNU, chamado de GNU Hurd. Então, o projeto GNU não tinha um kernel ainda e decide que ia começar a fazer um núcleo. Eles só tinham os aplicativos, né? O editor, o compilador, tinham várias outras coisas, mas o núcleo do sistema operacional eles não tinham ainda. E aí, isso no ano 90, né? Em 91, esses dois caras aqui, também importantes para a teoria de sistemas operacionais, eles escrevem uma série sobre como adaptar um Unix que chamava BSD, como adaptar o BSD para rodar num PC doméstico, que era justamente o PC que o Linux tinha. Aí, em 91, justamente, o Linus Torvalds pega e começa a fazer isso. Então, ele estava criando um negócio que, no começo, ele chamou de Free Minix. Minix é aquele sistema operacional que estava sendo criado pelo Tannenbaum para ensinar sobre teorias relacionadas a sistemas operacionais e computação. E aí o Linux começou a criar uma versão software livre do Minix, um equivalente a isso. Tá? Usando ferramentas que ele tinha conseguido com o projeto GNU, inclusive o Emacs, o editor, e utilizando o GCC para compilar isso. Então ele escrevia em C, digitava o código no Emacs e compilava com o GCC. E aí, como ele estava utilizando esse software do projeto GNU para poder escrever o sistema operacional, ele pegou e utilizou a mesma licença do GCC e do Emacs, ele pegou a mesma licença e usou no Linux. E foi por isso, ele alega que foi por isso que o Linux se tornou software livre, porque ele simplesmente pegou a mesma licença dos programas que ele já usava e botou no sistema operacional que ele tinha criado. 91, tá? Aluno de universidade, criou o próprio sistema operacional. E aí ele fez mais ou menos a mesma coisa que o Richard Stallman tinha feito, tá? Ele pegou e postou uma mensagem lá num grupo e diz, cara, galera, tô criando um sistema operacional, tá aqui o código-fonte, se alguém quiser me ajudar, sinta-se livre. Aí logo ele começou a receber contribuições, um monte de gente pegou o código-fonte, estudou como funcionava, criou aperfeiçoamentos e começou a enviar para ele de volta. E ele nem imaginava, ele nem fazia ideia como um aluno de faculdade que aquilo ali se tornaria o que se tornou, ou que se tornaria um projeto importante.
Ele simplesmente fez porque ele precisava de um sistema operacional e falou, eu vou fazer. Já que não tem, vou fazer. Não tinha noção ou intenção de que se tornasse o sistema operacional mais importante do mundo. Ou um dos mais importantes do mundo. Né? Eu digo mais importante porque provavelmente o Linux, o kernel dele, é provavelmente o sistema operacional mais utilizado, que está instalado em mais dispositivos no mundo inteiro. E isso principalmente não por causa dos computadores, mas por causa dos celulares Android e das televisões. Praticamente quase todos os celulares do mundo e televisores rodam o kernel Linux. Eu viajei total no meu planejamento, porque agora é 15 para 5. Não comecei a instalação, tô dele contar a história aí. Falei que eu ia agilizar, mas quanto mais eu lembro, mais fatos eu vou falando. Força Aérea dos Estados Unidos faz um contrato com a Universidade de Nova York para desenvolver uma versão livre do compilador ADA. Aí começa a criar mais um compilador baseado no GCC. Aí o GCC, que já existia, já era livre, ele passou também a poder compilar ADA com. Tá, legal. Em 92 é criado outros kernels também livres, baseados no BSD. Aí foi feito o NetBSD, FreeBSD, OpenBSD, todos esses existem até hoje, são usados até hoje, são mantidos até hoje. O FreeBSD e o OpenBSD eu tenho certeza que sim, agora o NetBSD eu não tenho certeza mesmo. Mas são outros Unix, tá? Outros kernels que concorrem com o kernel do Linux. Inclusive eles têm outra licença, é uma licença baseada no BSD. É uma licença software livre um pouco diferente das licenças que o Linux tem e que o projeto GNU tem. Mas é livre também. 93, a empresa alemã SUSE é fundada com negócios baseados em Slackware, uma das primeiras distribuições de GNU Linux criadas. Uma das primeiras, o Debian e o Slackware foram provavelmente as duas primeiras. Me parece que sim. Depois a gente olha a referência lá, tem um histórico das versões, mas essas são as duas primeiras, o Slackware e o Debian. Daí depois começou a vir a SUSE, Red Hat, etc. A empresa SUSE é fundada com negócios são baseados em Slackware. E pegaram a distribuição Slackware e traduziram para o alemão. O começo da SUSE foi isso. Claro que hoje é uma empresa imensa, tem a própria distribuição, não tem nada a ver mais com o Slackware. Mas o começo dela foi isso. O FreeBSD 1.0 é disponibilizado livremente na internet. 94 lançado o Debian, distribuição muito importante ainda hoje, é a base do Ubuntu, o Debian, e de muitas outras distribuições, como resultado do desenvolvimento voluntário de 20 pessoas. 20 pessoas se juntaram e falaram, vamos juntar todos esses softwares que a gente tem aqui, que são licenciados como software livre, e vamos criar um pacote com todos eles juntos. Né? E de maneira que alguém consiga pegar isso e instalar no seu computador e usar. É isso que era uma distribuição, né? Ou é uma distribuição. O que é uma distribuição GNU Linux? Questão de definição, importante saber. O que é uma distribuição GNU Linux? Uma distribuição GNU Linux é uma coleção de softwares livres distribuídos em conjunto com o kernel Linux. Eu devia ter falado isso lá no slide que estava o GNU/Linux, eu esqueci de falar. Tá? Pega uma coleção de vários softwares livres e distribui junto com o kernel do Linux. Isso é uma distribuição GNU Linux. Ou que a gente chama simplesmente de distribuição ou distribuição Linux. Ou, como eu falei, mais correto dizer, distribuição GNU Linux. Aí surgiu também, em 94, aquilo que é hoje uma das distribuições empresariais, ou a distribuição empresarial, talvez, mais importante do mundo, Red Hat Linux. Empresa estadunidense, pelo menos nos Estados Unidos é uma das mais importantes. Na Europa, eu diria que é a SUSE. Mas, enfim, são... Eu não sei nem medir, comparar a distância que existe entre as duas empresas, mas eu sei que a Red Hat está entre as maiores do mundo.
empresa de tecnologia, não só de Linux, né? Tá entre as maiores do mundo. E ela vende o Linux dela. Né? E é caro, caro pra caramba. Coisas que só grandes também podem pagar. Mas distribui todos os softwares que ela desenvolve e os aperfeiçoamentos que ela faz no Linux sempre são disponibilizados como software livre também. Bob Young funda a Red Hat Software ao comprar a distribuição Red Hat Linux. Eu nem sabia isso. Nem sabia, cara. Ele comprou a Red Hat Linux e funda a Red Hat Software. Ah, tá. Red Hat 2.0 é lançado. É a primeira com o formato de empacotamento RPM, o que foi um grande avanço para tu poder instalar e remover software. Isso aqui facilitou muito a vida. Claro, muitas outras gerações de gerenciamento de pacote para instalar e remover programas foi criada depois. E o próprio RPM evoluiu bastante, mas o RPM ele foi um dos precursores de uma grande facilidade para instalar novos softwares e atualizar software no Linux. Porque no começo o esquema era tu baixa o código-fonte da internet, tu entra no site, ou sei lá onde, em algum lugar, tu consegue o código-fonte de um programa, aí tu descompacta, aí tu compila usando o compilador que tem que estar instalado no teu computador, e aí isso vai gerar os executáveis, depois tu executa um script que copia os pedaços do programa para os lugares certos do teu sistema e aí o programa está instalado. Era assim antes e a primeira vez que eu instalei Linux ainda era assim. Eu instalei o Red Hat e isso... Não, o Red Hat eu instalei depois. Eu instalei o Slackware em 90 e... Cara, não sei, eu chuto um 97. E a minha memória já tá fraquejando. Mas, falhando, né? Eu ganhei de aniversário, tipo, 16 anos, sei lá. Pedi pra minha mãe. Por aí, e 15, 16 anos. E aí importei dos Estados Unidos um conjunto de CDzinhos que vinha o Slackware e instalei no meu computador. E era assim, meu. Tu queria instalar um software novo, conseguia o código-fonte, descompactava, compilava, instalava. É a vida. O próprio kernel, para tu poder instalar o Linux e fazer ele funcionar no teu computador, ele tinha que suportar os dispositivos de hardware que tinha. Então, tu tem uma placa de vídeo tal, tu tem uma placa de som tal, para tu poder fazer o sistema funcionar, tu tinha que pegar o código-fonte do kernel do Linux e compilar ele especificamente pro teu hardware, para ele funcionar bem, né? Para tu, por exemplo, ter som no computador ou conseguir usar interface gráfica com vídeo. Na época era assim, claro, hoje em dia a história é outra, mas era assim. Aí, 95, ali o MySQL, eu tinha falado do Postgres antes, do banco de dados. 95, o banco de dados MySQL é criado. 96 surge o projeto KDE, anunciado com o objetivo de tratar os problemas de usabilidade que o usuário final de ambientes similares ao Unix tinham, tá? E que esses ambientes utilizavam e ainda usam até hoje o sistema de janelas X. E o KDE ainda hoje roda dentro do X. Já existe um outro sistema de janelas chamado Wayland. A migração está quase completa para o Wayland, mas ainda não está completa e a versão estável ainda depende do X. 96 foi criado o KDE, 96 foi criado o KDE, 97 eu instalei o Slackware e estava usando já. Eu cheguei a usar a primeira versão do KDE, acho que o KDE 1 eu cheguei a usar, se não me engano. Aí surge o Android, a Google quis criar um sistema operacional para celular e não quis criar um sistema operacional do zero, o que foi provavelmente bastante inteligente, e usou o kernel do Linux. E até hoje o Android é baseado num kernel Linux. Todo mundo que tem um celular Android está rodando Linux no seu celular.
está rodando Linux, está rodando o kernel, mas não o Android não é uma distribuição GNU Linux e os softwares do projeto GNU eles não estão inclusos, a maioria deles, se não todos, não estão inclusos junto com o Android. E os softwares que acompanham o Android, de tipo de linha de comando, se tu abrir o terminal do Android para digitar comando lá, cd, ls, esses comandos de terminal básicos para gerenciar arquivos e etc. no terminal, os do Android eles não são as versões oferecidas pelo projeto GNU. E, se eu não me engano, são as versões baseadas no BSD, tá? Que é outra licença. E a licença do próprio Android em si, aquilo que a Google construiu, que a própria Google escreveu no Android e distribuiu como software livre, a licença também não é a mesma licença do kernel do Linux, que é a GPL, é uma outra licença. E a minha intenção agora, acho que é falar sobre a diferença. Tem um. Eu queria só diferenciar entre uma licença e outra, já era, cara, é o negócio da instalação. Eu vou conseguir terminar essa apresentação aí, a instalação vai ficar para nossa próxima aula, quarta-feira. O que eu peço desculpa para você se eu criei expectativa. A gente instala na próxima. É, foi uma coisa muito boa quando surgiu, o, muito boa para quem era usuário de Linux já. Nessa época, eu não sei o ano de eu ter colocado aqui, nem o ano do Android, não lembro de cabeça, teria que olhar lá, nem o ano do OpenOffice. Mas foi uma coisa muito boa quando surgiu um Office, porque isso era uma coisa que a gente não tinha. Tu tinha o Linux, tinha navegador de internet, tinha vários softwares, mas um Office que prestasse, não. Para Linux. E pelo menos não como software livre. E aí o que aconteceu? Uma das maiores empresas que desenvolviam para Linux e davam suporte para Linux, na época, a Sun Microsystems, a criadora do Java. Já vocês conhecem, né? Hoje a Oracle é dona do Java, porque comprou a Sun. Mas na época era a Sun Microsystems. A Sun Microsystems comprou de uma empresa alemã o Star Office. O nome da empresa eu não sei. Eu apenas suponho que o nome da empresa também fosse Star Office ou um nome relacionado a isso. Mas Star Office era o nome do produto, era um Office alternativo, muito mais barato. Ele até. Eu estou tentando assim refrescar a memória. Eu acho que ele era um freeware para uso pessoal e ele era pago para uma versão comercial, mas a versão comercial dele era tipo bem baratinha. Eu lembro que uma empresa que eu trabalhei utilizou o Star Office por algum tempo, pelo menos para algumas máquinas. Tipo, as máquinas, dependendo dos computadores e para o que ele era usado, ele tinha o Office da Microsoft e as outras máquinas menos importantes, dependendo para que fosse usada, tinha o Star Office, que era mais barato. Para a empresa, muito mais barato. Nem se compara. Tipo, muito, muito, muito mais barato. Mas ele não era software livre. E aí, o que aconteceu? A Sun Microsystems, a mesma que criou o Java e que criou o VirtualBox, onde a máquina virtual, né? O sistema de máquina virtual onde a gente instala nas nossas aulas sistemas operacionais e muitas outras coisas a Sun fez, inclusive um sistema operacional inteiro. Como é que é o nome do sistema operacional da Sun? O Solaris. Também o Unix também liberou como software livre, Open Solaris, enfim. Aí a Sun comprou, a empresa alemã que desenvolvia o OpenOffice foi comprada pela Sun Microsystems. Num movimento estratégico de oferecer para o Linux e para todos os sistemas operacionais de software livre, fornecer um Office que concorresse com o Office da Microsoft. E que fosse totalmente software aberto, que todo mundo pudesse aperfeiçoar e que ele daí fosse a partir daí cada vez melhor e deu bem certo isso, assim, na época muitas empresas se uniram, empresas muito grandes se uniram a esse projeto e passaram a contribuir ou com dinheiro ou com
programadores pagos para aperfeiçoar o OpenOffice. Então, o OpenOffice basicamente é o próprio StarOffice com uma nova licença e com o código-fonte publicado. Tá? Ele virou software livre, é o StarOffice que virou software livre. No Brasil, tinha uma empresa que tinha registrado a marca OpenOffice. Esse nome, OpenOffice, alguma empresa tinha o direito, tinha marca registrada no Brasil. Aí no Brasil ele teve que ser lançado com outro nome, porque a empresa processou lá os caras. Diz, não, aqui no Brasil você não pode usar OpenOffice. Se quiser divulgar o produto aqui, não pode usar o nosso nome. Aí a comunidade brasileira simplesmente pegava o mesmo software e modificava no código-fonte o nome e chamava de BR Office. Tá? Isso foi por alguns anos assim, até que o OpenOffice deu um racha lá e deu uma zica. Tipo, a Oracle, quando comprou a Sun, a Oracle não é uma empresa tradicionalmente de software livre, ela sempre, digamos assim, uma empresa quase contrária ao software livre, quase, não dá para dizer assim contrária mesmo, mas uma empresa não muito amiga do software livre, e aí ela largou completamente o OpenOffice, abandonou, desistiu, o sistema deixou de evoluir. Tá? E aí tinha uma maneira com que ele era organizado e que as empresas contribuíam, que elas não puderam mais contribuir. Foi uma zica total. Aí todas as empresas que antes contribuíam com o OpenOffice, elas saíram, formaram um novo grupo que elas chamaram de Document Foundation, Fundação dos Documentos. Será que é isso, uma tradução que dá para usar no Brasil? Document Foundation, ela criou o LibreOffice, que era basicamente o mesmo código-fonte do OpenOffice com outro nome, um novo projeto que passou a evoluir a partir daí e é o que existe até hoje. O OpenOffice praticamente ninguém mais usa só o LibreOffice e ele continua evoluindo para valer. Eu contribuo sempre que eu posso, eu contribuo com eles testando bugs e descrevendo bugs, descrevendo comportamentos, testando coisas que estão inadequadas e descrevendo como elas devem ou podem ser melhoradas lá no portal deles. Tá? E aí, então, bom, para o Linux isso foi uma grande conquista, porque não existia nada parecido com isso antes da Sun Microsystem tomar essa iniciativa aí de comprar e liberar como software livre. Outras empresas famosas de software livre, a Netscape fazia um navegador que não era software livre, e aí quando a Netscape foi comprada pela AOL e ela tipo, praticamente faliu, estagnou, não seguiu para frente, a AOL, American Online, um provedor de acesso aos Estados Unidos, comprava tudo que era coisa que eles iam para frente, elas tinham muita grana e saíam comprando empresas de tecnologia assim adoidado para ver se ganhava na loteria e compraram a Netscape. A Netscape não deu certo na mão da AOL, não foi para frente. Aí quando eles estavam assim, prestes a desmoronar, um cara lá de dentro da Netscape falou: olha, meu, eu li um manifesto aí, chamava A Torre e o Bazar, do Eric Raymond. É um dos manifestos relacionados ao software livre. E ele falou: olha, se a gente quiser continuar vivo, a gente tem que se integrar com a nossa comunidade, a gente tem que ter pessoas ao nosso redor contribuindo com a gente. E a gente tem que pegar, eu acho que a gente tem que transformar o Netscape, que era o navegador da época, a gente tem que transformar o Netscape em software livre, e aí eles fizeram isso e criaram o Mozilla, que no começo, na primeira versão, era basicamente idêntico ao Netscape. Mas logo depois eles criaram um novo navegador, que foi o Mozilla Firefox, que existe até hoje. Enfim, eu considero o melhor navegador que existe. Em termos de privacidade, inclusive, eu recomendo com certeza, em comparação a qualquer outro que exista. Mas além dele, tem o projeto KDE, criou um outro navegador que era baseado em HTML, o K tem a ver com KDE. Baseado no KDE, a Apple criou um negócio chamado WebKit, e baseado no WebKit se formou um conglomerado, um grande grupo de empresas interessadas em desenvolver navegadores, e entre elas entrou a Google, que usou ele para fazer o Chromium, que é a base do Google Chrome. Só que o Google Chrome não é software livre. O Chromium, que tem por padrão no Linux, o Chromium, ele é software livre. Ele é idêntico ao Chrome, só que tem uns itens ali que não tem. Por exemplo, o Chromium não tem as questões de direito autoral que protegem cópia de conteúdo
tipo audiovisual, assim, música, vídeo, etc. Tá relacionado a isso. Galera, eu peço desculpas para vocês que eu viajei total, porque eu não achei que eu ia demorar tanto nessa apresentação e que ia dar tempo de fazer a instalação. Já 5 horas eu fiquei só no falatório. Eu espero que eu não tenha enchido muita paciência de vocês. E espero que vocês tenham gostado e aproveitado alguma coisa da história toda aí que eu contei. É que eu falo com isso aí com. Eu conto essa história toda aí e faço essa apresentação com um grande entusiasmo, porque eu gosto muito dessa história. E, em alguns momentos eu me citei, né, ali no meio, em tal data, eu tinha tantos anos, instalei. Porque eu, como adolescente nerd, adolescente cara da informática, assim, eu era fascinado por isso, cara. Em vez de jogar bola, ou ficar jogando videogame, eu passava a madrugada compilando kernel. Pelo menos em alguns momentos da minha adolescência, foi uma coisa que eu fiz, eu gostava muito disso. Sempre me interessei, sempre acompanhei a história de todos esses projetos que eu estou citando. Eu acompanhei com entusiasmo a criação deles e a evolução deles, e até hoje faço isso. E sempre que posso, quando não estou atrolhado de trabalho, eu sempre volto ali nas páginas principais dos projetos e contribuo com o que eu posso. E gosto de estar envolvido com vários projetos. Eu sou membro da comunidade do KDE Brasil. Tem um grupo no Telegram, depois eu indico para vocês. Um grupo de uma galera maravilhosa. Um pessoal muito, muito gente boa. E de um nível técnico altíssimo com quem eu aprendo demais. Então eu me sinto parte dessas comunidades todas e aprendo muito com eles e gosto muito dessa história, por isso me entusiasmo contando. E então, assim, foi muito além do que eu imaginava, porque não foi só uma questão de eu pegar e passar os slides e fazer breves comentários, eu fui aí sempre contando mil histórias e correlacionando. Então foi muito além do que eu. Desculpa, foi 2 horas deu aquela treta no meio também, né? Mas não foi tanto tempo aquilo lá que deu, mas foi eu contando a história aí. Tá, bom, aí por fim, só para encerrar aqui, eu vou citar alguns projetos. O projeto Apache, ele é um dos servidores web mais importantes do mundo. Eu não sei como é que está o percentual de uso hoje, mas até um tempo atrás, quase toda a internet rodava em cima do Apache. Eu sei que agora tem outros servidores de... O que é o Apache? É um servidor web. Então, é onde tu bota um site, né? E liga o servidor. Se ele estiver conectado na internet, as outras pessoas do mundo vão poder se conectar naquele computador ali e fazer a requisição do site. O Apache é um software feito para isso. O Apache Web Service Server, que a fundação Apache ela tem muitos outros softwares também. Mas o servidor web Apache é isso aí. E, bom, tem outros servidores web agora que também cresceram nos últimos tempos, mais modernos, mais atuais, e que talvez eles ganhem do Apache em algumas características técnicas e eu sei que eles ganharam bastante mercado, mas eles também são software livre. Esses outros servidores que concorrem com o Apache. Só que eu não estou muito por dentro, tá? Nas vezes que eu instalei e mantive um servidor web rodando, eu sempre usei o Apache. Eu nunca usei esses outros servidores aí. E faz tempo que eu não mexo com o servidor web. De eu mesmo instalar o servidor, de configurar o próprio servidor. Né? Normalmente, nos lugares que eu utilizei serviço web, contrato o serviço e é meio automatizado, né? Tu diz, liga e o Apache ele levanta. Eu não tive que eu manualmente fazer, então estou meio por fora de algumas coisas. Mas aí, para quem desenvolve PHP, por exemplo, com certeza já usou o Apache, porque tem aqueles pacotes que tu baixa, que vem o Apache, vem o PHP, MySQL, chama Champ, o do Linux é Lamp, e porque o A é de Apache, o Champ, o X eu nem sei o que é. O P é de PHP, tô por fora, mas vem, o M é de MySQL. Então, vem um pacote que vem o servidor web, o banco de dados, o P é de PHP vem a linguagem de programação para tu desenvolver site. Vem um pacotão lá pronto para tu desenvolver o web e fazer um site e testar e tal, né? E sempre é uma parte que se usa nesses pacotes aí, até onde eu sei. Isso no mundo Windows no mundo Windows é bem comum. Tem o PHP MyAdmin lá junto, né, que vem junto. Todos os tipos de serviço para tu montar um provedor de internet, tudo que tu precisa ter para um servidor de internet, ele é um software que é software livre e vem disponível nas distribuições de Linux que a gente baixa gratuitamente na internet. Tudo que é tipo de linguagem de programação ou compilador, praticamente para todas as linguagens hoje em dia,
tu tem compiladores que são software livre. Todas as linguagens importantes, relevantes, tu tem compiladores que são software livre. E tu pega a lista das 10 principais linguagens, eu acho que todas elas têm um compilador software livre, ou o principal compilador para todas as principais linguagens atuais, aqui em 2020, todas elas são software livre. O que não era verdade há anos atrás, né? Tanto é que o GCC teve que ser criado pelo projeto GNU. E mesmo sei lá, há 15 anos atrás ou 20 anos atrás não era bem assim. Nem o Java não era software livre. E muitos compiladores eram pagos e custavam muito caro. Ainda tem compilador pago, tem que pagar. E que não é software livre, ainda existe. Mas os compiladores mais importantes, eles não são privativos, proprietários. São livres. Tá? O próprio aqui alguns exemplos, né? O interpretador de linguagem Python, o PHP, o C, C++, o GCC, o Java, o PJK, mas muitos outros, não só esses. Muitos outros. Vou pegar todas as linguagens lá. As 10 principais linguagens. Ambiente desktop, KDE Plasma, os aplicativos que são usados junto com o KDE Plasma, os KDE Applications, o conjunto de bibliotecas que são utilizadas para programar tanto o próprio desktop quanto os aplicativos, o KDE Framework, todo software livre. O Gnome e a biblioteca dele, o GTK, o GIMP, que é um aplicativo de edição de imagens, que tem o propósito é semelhante ao do Photoshop. Claro que ele não chega ao mesmo nível profissional do Photoshop, mas ele pode ser usado profissionalmente para editar imagens. Eu, volta e meia, quando eu quero utilizar o editor de imagens, utilizo o GIMP. Utilizo também um outro, não é igual, mas no estilo do GIMP e do Photoshop, que pertence ao projeto do KDE, que é o Krita. Tem software para tudo que tu quiser fazer. Se tu quiser instalar o Linux hoje no teu computador e nunca mais reiniciar entrando no Windows, tu pode e vai conseguir fazer seja o que for que tu quiser. Qualquer coisa que tu quiser fazer, tu vai poder fazer no Linux. Qualquer coisa. E até mesmo jogar. Porque na aula passada eu falei, jogar às vezes é mais complicado no Linux. Sim, pode ser mais complicado, mas tu pode jogar. E mesmo os jogos mais atuais, jogos recentes, bem recentes, pelo menos nos últimos 2 anos aí, eu vi que, por exemplo, Red Dead Redemption 2 tá rodando legal no Linux. Um exemplo só. Mas, enfim, são milhares de jogos que ou tem versão nativa para Linux, ou que, mesmo sendo feito para Windows, atualmente estão rodando bem no Linux. E a Steam e a Valve estão fazendo um esforço muito, muito grande, pagando os melhores do mundo para fazer adaptações que façam os jogos do Windows funcionar não apenas bem no Linux, como alguns deles atualmente já funcionam, inclusive, melhor no Linux, com maior FPS e qualidade de imagem do que consegue rodar no Windows. Então, assim, o futuro é promissor, até mesmo para jogos. E o presente é maravilhoso. Tu pode fazer tudo o que tu quiser no Linux e, principalmente, aprender. Tá? No Linux é um lugar muito bom para quem curte informática, curte computação, gosta de aprender, é o ambiente ideal. Porque um lugar que, por princípio, você tem o direito de estudar como o software funciona, que você tem o direito de modificar o comportamento dele, é um lugar legal para quem gosta disso. Tá? Quem gosta de aprender, quem gosta de fuçar, quem gosta de desenvolver, de aperfeiçoar, de entender o que está por trás das coisas, como as coisas funcionam, o Linux é um ambiente muito bom para isso. Tá? Mas o Linux também é bom até para a mãe de vocês. Eu botei o Linux no computador da minha mãe, ela usou por anos. Atualmente ela está com Windows, mas ela usou Linux por anos e não sentia diferença nenhuma, porque o que ela faz? Navegador de internet. Mexe tudo pelo navegador, então e abre uns documentinhos do Office de vez em quando. Abre um texto, um PDF. Por que precisa de Windows para isso, né? Pessoal, por hoje é isso. Mais uma vez eu me desculpo pela demora, pelos excessos. Digo de novo, espero que eu não tenha entediado vocês com tanta fala. Eu repito quanto eu gosto de falar sobre isso. Espero que eu tenha transmitido um pouco desse meu gosto para vocês nessa história que eu contei aí, mesmo sendo que às vezes a questão de história e anos
tem potencial para ser entediante, mas fazendo as correlações, né, pode ser que saia dali uma coisa interessante. A instalação realmente vai ficar para a próxima aula, tá? Fica próxima quarta-feira, depois lá da aula de química. Acho que na última aula a gente marcou para as 13h45, foi isso? Eu acho que foi. Bom, mantido o próximo horário para a semana que vem. Por hora eu agradeço. Vocês querem fazer algum comentário, comentar alguma coisa, sugestão de alguma coisa, fazer uma pergunta? Quem já baixou a imagem, a ISO, e quisesse arriscar lá de sair instalando nesse período aí, cria uma Eu nova. vou tentar, vou ver o que dá. Cria uma nova imagem lá. Tá? Vou encerrar a gravação aqui.